Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você está nos assistindo. Hoje é uma das aulas mais importantes, é a aula sobre responsabilidade civil do Estado. O senhor e a senhora que é advogado provavelmente já se deparou com isso até para processar o Estado, já que o Estado é hoje um dos maiores demandantes, ou acho que com certeza é o maior demandante, né? No Poder Judiciário em todas as esferas, né? Então é muito comum que o advogado já tenha se deparado, pelo menos, ainda que não atue nessa área, com algum cliente interessado em processar o Estado porque o Estado causou alguma coisa. Seja deixou de fazer, ou fez uma coisa equivocada, ou ele se sentiu prejudicado de alguma forma. Isso não significa, óbvio, que o Estado realmente tenha a responsabilidade patrimonial sobre o fato. O fato é o que acontece, que o advogado sempre é provocado. Vamos lá. Responsabilidade civil do Estado. Noções, né? Quando a gente fala de responsabilidade civil do Estado, também denominada de responsabilidade extracontratual do Estado, responsabilidade patrimonial do Estado, ou responsabilidade civil da administração pública, né? A gente vai afastar essa última expressão, né? Responsabilidade civil da administração pública, a gente vai ver com calma. O que a gente quer dizer com responsabilidade civil do Estado? A gente está querendo dizer que o Estado tem o dever de reparar em razão de uma ação ou omissão sua que cause dano a alguém. Vamos pegar a definição de Marçal Justem Filho sobre responsabilidade civil do Estado. Bom, a responsabilidade civil do Estado consiste no dever de compensar os danos materiais e morais sofridos por terceiros em virtude de ação ou omissão antijurídica imputável ao Estado. Então agora a gente vai destrinchar, né? O que esse conceito aqui do professor Marçal Justem Filho ele quer dizer? Quer dizer que a responsabilidade primeira é civil, a gente não está falando aqui da responsabilidade penal, até porque a responsabilidade penal seria do agente público, né? A responsabilidade é do Estado. Por que a responsabilidade é do Estado e não da administração pública ou não? Não, porque só pode ser responsabilizado quem detém de alguma forma de personalidade jurídica. Então, por isso que quando há um erro judiciário, por exemplo, embora até o juiz possa ser de alguma forma processado, o Poder Judiciário não pode ser processado. A mesma coisa acontece com o Ministério Público ou com a Defensoria Pública. Quem vai ser processado? Quem vai ser processado é o Estado de forma geral. Por isso que a responsabilidade civil é do Estado, né? Vai buscar compensar os danos, então é uma compensação dos danos sofridos. Quando falamos de responsabilidade civil, falamos de compensação de danos de forma pecuniária. Os danos podem ser morais ou materiais. Hoje é tranquilo que a administração pública pode causar danos patrimoniais ou danos exclusivamente morais ou combinados, né? Sofridos por terceiro, né? Alguém tem que sofrer esse dano e esse alguém tem que buscar a reparação em virtude de uma ação ou omissão da administração pública, né? Do Estado de forma ampla. E antijurídica, aqui a gente vai ingressar numa discussão, né? A maioria dos autores mencionam que tem que existir uma conduta antijurídica do Estado, né? Por quê? Por que ela tem que ser antijurídica? E daí a gente vai trazer os conceitos do Código Civil sobre a responsabilidade civil em geral e vai mencionar, deixa eu ver se eu trouxe aqui, não trouxe aqui, os artigos 186 e 927 do Código Civil, e eles vão falar, que eles vão falar? Que de alguma forma quem causa prejuízo ao outro acaba cometendo um ato ilícito. E esse ato ilícito vai ser convertido em dinheiro e vai ser objeto da indenização. Então, o que a maioria dos autores falam? Inclusive aqui o nosso conceito do professor Marçal Justem Filho, né? Que há, de alguma forma, uma conduta antijurídica. Por quê? Porque se não houver uma conduta antijurídica, não há o que ser indenizado. Outros autores vão falar que não.
o Estado responde, inclusive, por condutas lícitas suas. Por quê? Porque esses autores entendem que a responsabilidade estatal é mais ampla e que, portanto, né, a gente vai ver as teorias da responsabilidade civil, o Estado assumiu o risco dentro da sua atividade de que mesmo atuando regularmente, ele vai poder causar danos indenizáveis a terceiros. O que aqueles que exigem a antijuridicidade falam? Olha, que a partir do momento que ele causou dano, essa conduta foi de alguma forma antijurídica. Ainda que não seja ilícita, ela foi antijurídica e por isso vai ser objeto de indenização. Senão, não seria objeto de indenização. Cabe ao senhor ou à senhora adotar uma ou outra postura sabendo dessas peculiaridades, não podendo confundir esses pontos de vista. As teorias sobre a responsabilidade civil do Estado. Primeiro veio o período da irresponsabilidade. Então, se nós pensarmos no surgimento da noção de Estado, pelo menos do Estado que entendemos hoje, daquelas monarquias absolutistas europeias, até do Estado liberal, que pouco fazia, né? Então, o Estado não podia ser responsabilizado por nada do que ele fizesse. Ele até atuava muito arbitrariamente. Naquela época, principalmente, das monarquias ou na Idade Média e também no começo do Estado liberal. Por quê? Porque o Estado liberal ele não se envolvia em questões propriamente dos cidadãos. Por quê? Porque os cidadãos resolviam suas questões entre si. O Estado atuava em coisas diferentes, ele era bem afastado. Então, também, ele não podia ser responsabilizado por suas condutas. Ainda que as suas condutas afastadas, de alguma forma, impactassem os administrados. Ainda isso. Falasse, não, o problema dos particulares, eles resolvem, o Poder Judiciário vai resolver os problemas entre os particulares. Então era um período de responsabilidade. Isso vai até a metade do século XIX, mais ou menos. Aí depois vão surgindo as teorias de responsabilidade. A primeira teoria que surge é a teoria da responsabilidade com culpa, né? Também denominado do período de responsabilidade do Estado com a teoria civilista da culpa, ou seja, o Estado ele só seria obrigado a reparar algum dano se houvesse sua culpa da mesma forma que nós, na nossa vida privada, só somos obrigados a reparar algo se atuarmos com culpa. Daí se falava muito em atos de gestão que poderiam gerar responsabilidade estatal, e daí vai surgir a teoria da culpa administrativa, né? Ela também é denominada de primeira fase da responsabilidade publicista ou da culpa do serviço. Por quê? Porque passou-se a admitir a existência de um fato causador de dano, né? Um fato oriundo do poder público, então bastava o prejudicado demonstrar então a existência de um mau serviço público, independentemente do agente público que causou o serviço. Qual a diferença? Na teoria da responsabilidade por culpa, tinha que se individualizar a culpa do Estado, inclusive o agente que realizou isso. Na teoria da culpa administrativa, não. O direito brasileiro traduziu como falta do serviço, né? Mas na verdade é faute du service, que seria a culpa do serviço, né? A teoria da culpa administrativa vai falar assim, não, basta que o administrado prove que houve um dano e que esse dano foi causado por alguém da administração pública. Por quê? Porque a administração pública ela tem que zelar pelo bom funcionamento dos serviços públicos da sua atividade. Se há de alguma forma um mau funcionamento, um não funcionamento ou um atraso no funcionamento, ela é responsável também por isso. Hoje, essa ideia é muito presente nas teorias de responsabilidade objetiva, típicas, por exemplo, das relações de consumo. Então, a responsabilidade objetiva, por exemplo, de um produto estragado, por quê? Porque há um dever de zelo daquele que detém do fornecedor, que possui as maiores capacidades de prevenir esses erros, essas falhas. Então, se compramos um produto estragado, ele tem que ser substituído e assim por diante. Então, a teoria da culpa administrativa era muito isso, olha, não importa o agente público que causou, a administração pública tinha que zelar para que seu agente público não causasse nenhum, não importa quem ele seja.
E isso facilitou muito a vida daqueles que sofriam dano, porque é muito difícil você, assim, na rapidez do que ocorre os fatos administrativos, conseguir individualizar o agente público. E daí a gente vem para a teoria da responsabilidade objetiva, né? Também denominada teoria do risco, né? A culpa, o elemento subjetivo, deixa de existir. Passa-se a considerar que o Estado assume diversos riscos na sua atuação e deverá responder pelo prejuízo que ele causar, independente da averiguação da culpa do serviço. Então, mesmo que o Estado ele demonstre que o serviço estava sendo realizado de forma regular, se não era o suficiente, causou dano a terceiro, ele vai responder. E há ainda a teoria do risco integral, né? A teoria do risco integral mencionado só por alguns autores, de que todos os danos causados pelo Estado, independente de excludentes ou não, o Estado deveria suportá-los, né? Para a gente o que importa é a teoria da responsabilidade objetiva, né? A teoria da responsabilidade objetiva e dos seus elementos, que a gente vai ver no decorrer da aula, mas a gente já tem que cravar a existência de um fato ou ato do Estado, um dano ou prejuízo, e o nexo de causalidade entre esse ato e fato, e o dano ou prejuízo experimentado. Antes da gente ingressar nos elementos, no estudo mais detalhado dos elementos, a gente vai falar sobre a evolução das teorias da responsabilidade civil do Estado no Brasil. Por quê? Porque o Brasil ele não passou por todas as fases de evolução da responsabilidade civil do Estado. Alguns autores eles afirmam que jamais houve um período de irresponsabilidade do Estado. Ainda que no Brasil Império o imperador não pudesse ser responsabilizado, o Estado imperial brasileiro existiam algumas normas que permitiam a responsabilização. Já há uma tradição, então, no direito brasileiro de que o Estado deve suportar tudo ou quase tudo que acontece nas nossas vidas, se ele foi o causador, né? O que não ocorreu, por exemplo, na Europa. E depois, né, daí eu não trouxe aqui elencados, né, mas a gente explica. E depois, já na República, né, a jurisprudência passou a reconhecer a responsabilidade civil do Estado, e a partir do Código Civil de 16, a responsabilidade do Estado passou a ser subjetiva, solidária com o agente causador do dano. A Constituição de 1946 trouxe, por fim, a responsabilidade objetiva, que é aplicada até hoje. Vamos ver aqui um dispositivo da nossa Constituição atual, que trata sobre a responsabilidade civil do Estado. É o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, assim, a administração pública é sempre responsável. Existindo dolo ou culpa do agente público, a administração pública pode ainda ingressar com uma ação de regresso em face do agente que atuou com dolo ou culpa. Os requisitos da responsabilidade objetiva do Estado, então. Então, de acordo com o dispositivo constitucional, o Estado ele pode ser responsabilizado se presentes alguns requisitos. Primeiro, é um dano causado por agente pertencente à administração direta, às autarquias e fundações públicas, as fundações públicas de direitos privados e as empresas públicas enquanto sociedade de economia, enquanto prestadoras de serviço público. Então, olha só, não há dúvida de que há responsabilidade objetiva em relação aos danos causados pela administração direta, em relação às autarquias, às fundações públicas. E daí qual o problema, né? As fundações públicas de direito privado, as empresas públicas e sociedades de economia mistas responderiam apenas quanto prestadoras de serviço público. Alguns autores dão maior extensão a esse dispositivo, outros menores extensões. Então significa o quê? Que alguns autores interpretam o dispositivo como se todos que prestam serviço público estariam sujeitos à responsabilidade objetiva, e outros não, que limitam a responsabilidade objetiva
dessas empresas apenas quando prestadoras de serviço público. Quando elas não estão prestando serviço público, elas não estão sujeitas à responsabilidade objetiva. O STJ, né, ele parece ter encampado aquela posição que afasta a responsabilidade objetiva de todos aqueles que prestam serviço público. Um exemplo disso são algumas decisões de concessionárias de serviço público, em que o STJ aplica responsabilidade objetiva com base no Código de Defesa do Consumidor e não com base no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição. Além disso, é preciso uma atividade estatal, né, o serviço público ou qualquer forma de atividade estatal que pode ter causado dano, e é justamente isso, é o nexo de causalidade entre essa atividade estatal e o dano sofrido. Veja só, então a responsabilidade objetiva, há uma atividade estatal que causou um dano a terceiro e tem que ter um nexo de causalidade entre a atividade estatal e o dano sofrido. Se houver dolo ou culpa, a administração pública pode, ao final, entrar com uma ação de regresso contra o servidor público. Quais a consequência da responsabilidade objetiva? As duas principais consequências, elas vão ser desenvolvidas no processo. Por quê? Na ação indenizatória. Por quê? Porque vai ocorrer a inversão do ônus da prova e a excludente. Inversão do ônus da prova. Basta aquele que pleiteia indenização comprovar que houve um dano. Então ele tem que comprovar o dano sofrido, comprovar que houve uma atividade estatal e que há um nexo de causalidade entre essa atividade estatal e o dano. Provado isso, ou alegado isso, melhor dizendo, né, alegado isso, vai caber à administração provar que não houve o dano, que não houve o nexo de causalidade ou que não houve atividade estatal. Então, se inverte em juízo o ônus da prova, né? Basta que a parte alegue e a administração pública, o Estado, ele tem que desconstituir a alegação daquele que pleiteia a indenização, a reparação do seu dano. Algumas excludentes que são aceitas, né? A participação daquele que sofre o dano. Então, aquele que sofreu o dano, quando ele vai falar que o dano foi causado pela administração pública e que, portanto, ele faz jus a uma reparação, uma reparação pecuniária, a administração pública pode falar assim, olha, não, o senhor concorreu para o dano, ou o dano foi exclusivamente seu, né? Inversão do ônus da prova, a administração pública vai ter que falar, e daí ela vai tanto diminuir em razão do nível da sua culpa, ou excluir se a culpa for exclusivamente daquele que sofreu o dano, né? Então, se uma pessoa força um dano, a administração não é obrigada a reparar, porque não foi ela a real causadora do dano. Fatos imprevisíveis, caso fortuito e força maior. Então, diante do caso fortuito ou da força maior, a administração pública não é obrigada a reparar, exceto se a administração pública tinha o dever não seria propriamente um caso fortuito ou força maior. Por exemplo, chuvas regulares. Chuvas regulares todos os anos acontece dessa forma, não houve grandes problemas, só que a administração pública ela deixa de adotar medidas que seriam suas. Então, por que está acontecendo enchente? Porque a administração parou de recolher o lixo na cidade. Veja, ela vai poder ser responsabilizada, embora seja um evento da natureza. Então, caso fortuito ou força maior, está restrito àqueles eventos imprevisíveis, né? O importante aqui é a imprevisão. Não dá para a administração prever. Se acontece, ela não pode ser responsabilizada. Atos de multidões e culpa exclusiva de terceiro também são excludentes porque não são condutas da administração. Não foi a atividade administrativa que causou o dano. E ainda, embora hoje se busque a reparação da administração pública pela sua omissão, por exemplo, fui assaltado, mereço que a administração pública me repare, isso ainda não está sendo aceito. Então, uma culpa exclusiva de terceiro ou ato de multidão, que não deixam de ser atos de terceiros, a administração exclui a responsabilidade da administração.
Além disso, os prejuízos decorrentes de obra pública, né, em geral, eles não podem ser objeto de indenização. Por exemplo, construir uma avenida, sofri um prejuízo e quero agora a minha reparação. Veja, o que interessa à coletividade, a administração pública não pode se ver impedida de beneficiar o interesse público. A responsabilidade por atos omissivos, então a gente estava falando agora há pouco, né? Em relação aos atos omissivos, a maioria da doutrina vai falar que daí, em relação aos atos omissivos, exige-se a culpa, ou seja, não se aplica a teoria da responsabilidade objetiva. Daí a responsabilidade da administração ela é subjetiva. Adeptos das teorias da sociedade de risco imputam, inclusive, a administração a responsabilidade pela sua omissão. Isso ainda é muito pouco adotado pela jurisprudência, então a gente fica com aquela posição de que a responsabilidade por omissão ela é culposa, ela exige a demonstração da culpa. A responsabilidade por atos dos poderes legislativos e judiciário, né, elas são possíveis hoje. Em relação ao legislativo, a gente tem que lembrar que a responsabilidade do legislativo é só por atos concretos, né? Vou escrever aqui, concretos. Em geral, as normas são abstratas, então não há responsabilidade, né? Em relação ao Poder Judiciário, não. Em relação ao Poder Judiciário, os erros judiciários, há sim responsabilização, porque a sua atuação é concreta, né? E a gente vê diversas ações indenizatórias em razão de questões judiciárias, algumas são afastadas ou não, dependendo da existência de erro ou não do Poder Judiciário. Prazo prescricional, e aí vem uma questão talvez das mais importantes, né, para a gente, porque foi uma controvérsia que foi recentemente solucionada. Por que controvérsia? Porque o prazo prescricional das ações em face da administração pública, elas são regradas pelo Decreto-Lei número 20.910 de 1932. Então, a regra geral, no artigo 1º desse Decreto-Lei, é que o prazo prescricional das ações contra a administração pública é de 5 anos. E qual a exceção? O Decreto-Lei ele vai trazer no artigo 10 a regra de que olha, prescreve-se em 5 anos as ações. Por quê? Porque favorece a administração. Se houver na legislação um prazo prescricional menor para o particular, então a administração ela se beneficia desse prazo. Ou seja, a administração pública sempre se beneficiaria com o menor prazo possível, o menor prazo prescricional possível. E lógico, o maior prazo possível seria o de 5 anos. Por quê? Porque isso beneficiaria ela. Ou seja, então, quero entrar com uma ação contra a administração pública. Qual o prazo prescricional? 5 anos. Mas o Código Civil novo, por exemplo, ele fala que o prazo prescricional para a responsabilidade civil é de 3 anos. Então, de acordo com o artigo 10, deveria ser para a administração pública também o prazo prescricional de 3 anos. O que aconteceu? Isso era muito controverso depois que entrou em vigor o novo Código Civil, porque muitas ações em face da administração pública passaram a ser consideradas prescritas. E alguns juízes aplicavam, outros não. E daí, se aplica o Decreto-Lei número 20.910 ou não? Esse era o primeiro ponto, a primeira questão. A segunda questão, se aplicar o Decreto 20.910, a gente pode aplicar só o artigo 1º e não aplicar o artigo 10? A controvérsia foi resolvida, né? Não trouxe aqui o RESP, né? Mas é o RESP 1.251.993, o STJ, com base no julgamento, na sistemática de julgamento de recursos repetitivos, ele definiu que se aplica sim o Decreto-Lei número 20.910, ou seja, o prazo prescricional da administração pública é de 5 anos, só que ele afastou a aplicação
no artigo 10, dando uma interpretação sistemática, ele fala que não, aquela regra do artigo 10 não se aplica, então o prazo prescricional das ações contra a administração pública, né, as ações de responsabilidade civil contra a administração pública, são de 5 anos, afastando-se, então, aquela alegação de que seriam de 3 anos, assim como as ações de responsabilidade civil entre particulares. Então, guarde isso. Prazo prescricional, responsabilidade civil, 5 anos. Era isso que eu tinha para falar sobre responsabilidade civil. Aula curta. Espero que os senhores tenham compreendido. Espero que os senhores se atentem às situações práticas, né, que muitas vezes são colocadas nas provas de concurso. Muito obrigado e até a próxima.